Bom. Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, burrito! boa tarde, Boa tarde. boa tarde, Boa tarde. boa tarde, Boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos à Reunião Popular 2025. Gente, bem-vindos vocês. Gente, seguinte, vamos começar mais um dia de reunião, né, pessoal? Reunião séria, né, pessoal? Gente, todo mundo aqui tá livre, né? Mas aproveitou que tinha que fazer, que já que não tem como sair, né? O Puff tá aqui, a vez dele, né? O tubo, né, Puff? É. Então tá. Gente, o Pica-Pau me emprestou pra caixa de sonho da Sprint, a filha dele, tá? E ele me emprestou, tá? Então, gente, me vocês, meus amores, bem-vindos. 50 minutos, tá? O Raimundo tá bem aqui, né? Ele vai vigiar mais tarde, tá? Quando for mais tarde, eu vou mandar uma vez lá e o Raimundo vai ficar de olho, tá? Que eu não presto atenção, gente, eu sou meio atenção, que eu não presto atenção nas coisas, né? Eu falo demais, mas não faço atenção. Então tá. Então, pessoal, fica à vontade, tira seus comentários, viu? Pode parar pra comentar, faz comentários também, tá, pessoal? Pode fazer comentário que eu vou deixar, viu? Pode fazer comentário de vocês, tá? Pode fazer comentário de vocês, pode fazer o que vocês quiserem, viu? Que a reunião tá dura. Então tá. Mate, se mulher tá aqui, o puto e namorada, tá? 3 horas, viu? Ela vai te buscar, viu? Aí você fica nos horários da tempo, viu? O frete misto, o dinheiro tá liberado, né? Por tratar o leitão mal, né? Então tá. Liberadinho, né? Isso aí. Então tá. A última vez que vocês façam isso, viu? Na próxima vez, vou mandar você lá de volta, viu? É a próxima vez. Que eu também com do leitão. Então tá. Então, gente, é o seguinte. Vamos fazer nossos treinamentos, né? Gente, vamos falar de uma coisa que é importante. Importante e seríssimo, não é brincadeira, né? Não é brincadeira fazer esse negócio. Gente, dá pra imaginar. No meu país entrou coisa paranormal. Eu vou chamar o Gênio, vem cá. Tô indo. Lá só tem coisa paranormal no meu país, sabia? Lá no meu país, México, tá entrando coisas sobrenaturais que acontecem lá em México. Sabe por quê? Porque o Shrek, ele tem uma coisa lá, né? Ele tá com uma cruzinha de espírito paranormal pra invocar os fantasmas, sabia? E ele sume, ele faz assim, ó. Ele põe assim pra sumir os fantasmas. Sabe por quê? Tem fantasma lá no meu país. Eu tô com vergonha, gente. Tô com medo de passar no meu país, gente. Gente, o que dá uma coisa dessa, né? Gente, que não tem acordo nenhum, é a pessoa ser esse cara da vez, né? E o Shrek, gente, tem umas coisas dele lá que se mexe sozinho, se mexe, cai no chão sozinho e arrasta assim, ó. E arrasta assim sozinho aqui pra cair no chão. Isso é coisa ruim, gente, isso é coisa do mal. Gente, uma coisa que se importa com fantasma. Acho que fantasma existe, né? Fantasma existe, tá? Nos outros países, os outros países do mundo que existe fantasma, né? Existe fantasma nos outros países do mundo. Mas aqui não existe, graças a Deus, né? Mas sabe que existe onde? Lá em Minas Gerais, na igrejinha amaldiçoada lá, ó. Na igrejinha. Sabe aquela igreja de paranormal e de exorcismo. Sabe por quê? Porque o padre invocava os exorcismos lá naquela igreja. Os exorcismos, aquelas mulheres que gritam, que fica demunhada. Sabe onde? Lá em Minas Gerais, naquela estradinha que não passa nenhum carro lá. Sabia? Até agora não passa carro, lá é abandonado. Se eu passasse com o meu carro lá, os fantasmas já pegam o sério, tá assim. Principalmente à noite é perigoso, né? À noite é perigoso porque não tem iluminação lá. Ó, eu vou te falar um negócio. O Gato de Botas, quando ele tava viajando, quando ele tava lá pra casa do irmão dele, o irmão dele mora lá não sei no que longe de México, lá no central de México, quando ele foi pro sul, ele encontrou uma mulher estranha na rua, dançando assim, ó. Parece que é a mulher da Silva. É a mulher da Silva. É, desse jeito, mulher da Silva. Mas assim, Gato de Botas, filma e posta pra gente aqui. Quando eu olhei essa mulher, gente, é uma mulher estranha. O Gato de Botas falou assim: meu Deus do céu, como o Gato de Botas encontrou essa mulher dançando lá, fazendo silência? Não, é à noite. É à noite? É a quantas horas?
Meia-noite já, meu filho. Meia-noite já que essa mulher tava lá. O que essa mulher tá fazendo lá à noite? Ela desce naquela ruazinha. Sabe por quê? Porque é fantasma. É fantasma. É fantasma. É coisa ruim. Fala assim, ô cara de botas. É melhor você dar ré no seu carro, meu filho, sua caminhonetona, porque essa mulher, não sei se ela tá com faca na mão, se você tá ganhando pra te pegar em tudo. Então, eles seguiram os conselhos, assim, gato de bota, se você foi ontem olhar pra aquela mulher, e não tinha nem tempo de pegar a marginal. Aquela marginal pra ir pra casa do meu irmão é aquela marginal. Mas onde tá a mulher? Onde tá aquela marginalzinha? Pra ir naquela casinha lá na casa do meu irmão. Mas encontrei com aquela mulher, aquela marginal pra seguir lá no Rio do Sul. Mas eu segui outra região pra ela não passar por cima de mim. Sabe por quê? Porque se eu pegar meu carro lá, e se ela me olhar, ela vem de uma vez e pega no carro na para-brisa. E esse é assustador. É assim. Como assim? A pessoa não tem liberação. A pessoa não tem liberação pra isso, sabia? O Shrek vai falar um negócio muito importante pra vocês, viu, gente? Vocês aí, tá? Vocês ficam atentos. O Shrek é meu pai. Vocês vão a conhecê-la, o Shrek, tá? Ele é meu pai, tá? Eu vou ligar pra ele agora aqui na caixa de somzinha aqui, daqui a pouquinho, vou deixar aqui no ponto, pra ligar pra ele. Primeiro eu vou contar a minha história. Gente, seguinte, o Shrek, o gato de botas, é uma pessoa que não queria na vida dele. Como é que ele vai no lugar onde tem fantasma? Mas sabe da Betina onde? Seguindo a Medina pra México, pro Rio Central, lá na BR 50 perto de Três Bridge, a pessoa não tem coragem de conviver com isso, sabia? A pessoa não tem coragem de conviver com isso. Ela encontra um fantasma lá, fazendo silêncio e dançando pra todo mundo ver. E os carros tudo estacionados lá, os carros guardados tudo na sua garagem. E o gato de botas já encontra uma coisa dessa. Mas assim, não, o gato de botas falou assim pra mim. Não, aquilo lá é uns prédios parados lá, né? Aqueles prédios abandonados faz tempo, gente, aqueles prédios lá. Sabe quanto que é abandonado? Desde anos 70. Anos 70 já. Velho, tá só o pó naquele prédio. Velho, anos 70 é antigo demais, gente. E é só o pó fedendo e barata grande, dá ralo, dá tudo que não presta. Tudo que não presta. É tão antigo que é, né? É tipo assim, não pegar assim a minha tona, né? A gente convive com essas coisas, né? Convive com essas coisas, não convive, né? Não convive com fantasma, tipo assim. Eu não tenho medo de passar no meu México, porque é perigoso. Eu não tenho coragem de passar no meu país. Eu não tenho coragem, porque eu acho perigoso. Eu acho perigoso e não tenho coragem. Porque assim, a pessoa vai ter coragem só na hora dela mesmo, né? Na hora dela ter coragem, né? Porque eu não tenho coragem de passar lá e ver fantasmas assim, aparecer, né? Porque se a gente conviver com eles, a gente não convive, né? Porque meu país tá muito assustador, que eu não sei de tanto paranormal que tem lá. Demônios, essas coisas. Já apareceu assim, um bicho de uma perna só lá. Sabia, Raimundo? E? Passou lá. Tem que ter cuidado. É só você não ir lá. É verdade. Tem que ter cuidado. Pensa que assim. Pareceu um bicho de uma perna só. Sabe aonde? Na moradia do Shrek. Na moradia do Shrek. O Shrek filmou tudo. O Shrek tava com cara de segurança na casa dele. Quando ele foi jantar, apareceu esse demônio. Quando ele foi jantar, pegar comida dele pra jantar, apareceu esse meio do nada. Sabe por quantas horas? Ele foi jantar 10h30 da noite. E apareceu esse troço. Porque de noite os fantasmas estão mais atentos. Os fantasmas, os paranormais estão mais ativos à noite. Sabe por quê? À noite eles não dormem. De dia não parece, mas de noite eles parecem, né? Principalmente lá tem uma florestinha lá. Uma florestinha que lá é assombrada pela Chorona. Sabe por quê? Porque lá foi conhecida a lei da Chorona. Que tem uma casa abandonada bem ali. Uma casa abandonada naquele marginal. Sabe por quê? Porque as coisas não destroem, sabia? Quando as pessoas pensam que a coisa ia acontecer, a coisa ia acontecer com ela, não acontece, né? E as coisas não acontecem. Porque acontece quando você fala o nome dessa piranha 3 vezes, aparece. Sabia? Se você não tiver coragem e exploração, se você não foi explorador, não explorar sozinho, ela não pegar, não aparecer de verdade, não aparece, entendeu? Ela só aparece quando você chama o nome dela. Quando você chama o nome dela, ela aparece, sabia? Chama o nome dela, ela aparece.
Mas mesmo assim, o Shrek, ele viu uma casa lá, que é abandonada, ele foi de carro, ele pegou a caminhonete dele e foi lá. E viu uma casa lá, que ela está abandonada há anos. Falando assim, Shrek, tu é doido passar lá, tu é doido passar lá. Falando assim, ó, Shrek viu uma casa, que ela é abandonada há anos. Que ela é abandonada há anos. Ele foi lá pra visitar essa casa, de repente encontrou um espantalho meio feio lá, que apareceu assim, Shrek, o que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo com o meu país? A gente tava assombrado assim. Gente, meu país não era assombrado tanto assim não. Mas começou agora, desde 2022, vem assombrando esses países. Esses países vem assombrando. Quando é Estados Unidos é México, quando é México é Londres, quando é Londres é Nova York. Gente, que isso? Gente, dá um medo de passar lá. O Pica-Pau falou assim pra mim. Não sei se eu vou conseguir lá visitar lá meu país não, lá do Pica-Pau. Porque não sei se vai aparecer esses negócios. Porque cada vez que passo, o perigo aumenta. O perigo piora. Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de ficar passando nesses países, entendeu? A gente não tem coragem de passar nesses países, sabia? A gente não tem coragem, porque a gente tem coragem só de viver, sabia? A gente não tem coração, porque cada vez que passa, a pessoa não aumenta, entendeu? As pessoas ficam cada vez iludes, que não iludes, né? O Jean falou assim pra mim, burrico, não vai sair pra nenhum lugar sem permissão do Shrek. Se o Shrek te dá permissão assim, gente, como assim? Lá tá perigoso, lá tá assombrando, eu não tenho coragem de passar, eu tenho medo de passar no meu país. Eu tô com vergonha de passar lá, por causa dessas coisas, sabia? Essas coisas não resultam, essas coisas não resultam. Então assim, me deu como ser pra mim. Gênio, lá tá assombrado. Lá parece que cara, eu fiz um vídeo com o Pica-Pau um dia, falando de assombração aqui, eu falei pro Gênio distante, porque lá tá assombrado. Isso que eu falei com o Gênio. Não tá nem a vida dizer. Eu vou lançar um canal do Boi depois, falando do meu país, tanto que tá assombrado. Eu vou lançar um canal do Boi com o Justin, falando sobre isso, sabia? Falando todo esse assunto. Vou ver se eu marco semana que vem agora. Semana que vem agora eu marco, entendeu? Não sei se o meu vai trabalhar. E já entregou o currículo já lá para aquele negócio, tá? Vamos ver se ele vai conseguir emprego, né? Então tá. Então, gente, o Shrek tá trabalhando, sabe com o quê? De dia. Ele sai toda vez, ele sai 5h30, porque ele não tem coragem de ficar nesse lugar à noite, sabe? Ficar nessa rua à noite, nessa rua abandonada do Link, esse Shrek, não tem vergonha, sabia? Aí no serviço dele, ele vai embora, sabe quantas horas? 5h15. 5h15, porque 7h30 já começa a bicharada desses fantasmas. Já começa, porque eu não tenho coragem de passar lá. Eu não tenho coragem, sabia? Eu não tenho coragem de passar lá porque eu não tenho coragem. Porque é perigoso. Não sei se esses bichos te matam, esses bichos têm faca na mão, tanta coisa perigosa pra te meter em tudo, sabia? E eu não tenho nem coragem. Eu não tenho nem coragem de fazer isso, sabia? Porque cada vez que passa, a gente não passa um minuto, né? Gente, vamos rezar uma Bíblia, um Salmo 91 para afastar tudo que for ruim. Gente, lá tem padre. Quando mais oram padres lá, a coisa não resolve. Não adianta chamar padre, mas a coisa não resolve, entendeu? Cada vez aparece uma slendrina, um slender, aparece um paranormal, a gente não parece, entendeu? Slender é muito conhecido. Slender já é das antigas já, sabia? E a gente não tem compreensão, entendeu? A gente, como fala Slender é um cara desse tamanho assim, com a cara branca, né? E com paletó e com a gravata vermelha. Já é o cara mais conhecido lá dos Estados Unidos. E ele já apareceu no México, já em 2023. Já apareceu ele grandão lá naquela florestinha lá. Naquela floresta lá, sem acre, sabia? Ele já apareceu lá. Gente, tem uma assim, eu descobri. Quando eu vi no Instagram, o Slender lá no meu país. Lá no meu país. Lá naquela bosque. No bosque lá. Já apareceu ele lá. Sabia? Gente, não pode ter uma punição, né? Quando a gente faz uma coisa que não resolve as pessoas, a gente não fala, né? A gente não consegue se livrar das coisas assim, sabia? Porque quando a gente pensa em várias coisas, a gente não pensa, entendeu? Mas eu tenho uma mania, tinha um medo que eu tenho, um medo que eu senti, é quase insuportável.
é quase suportado. O medo. Não adianta tanto o medo quando a pessoa não tem medo. Não tem medo de fantasma, sabia? Porque as pessoas têm sim medo de fantasma. Eu tenho medo, viu? Passar lá não é brincadeira. Eu não tenho medo de passar lá, sabe por quê? Pica-pau falou pra mim. Não tô desconfiado no meu país, Estados Unidos da América, lá na Universidade Pica-Pau. Eu tô desconfiado se apareceu alguma coisa lá de ruim, de paranormal. Pica-pau falou assim, eu tô desconfiado. Eu vou falar pro Zé Curubu, que o Zé Curubu tá com a mulher dele lá. Eu vou falar pro Zé Curubu dar uma pesquisada pra mim se tem alguma coisa de ruim lá. Se não tá aparecendo fantasma, entendeu? Porque eu tô desconfiado, eu pedi pra ele me ajudar, né? Aí, eu tô desconfiado dele parecer lá. O Zé Curubu me ajuda. Ele tem o telescópio. Quando ele fez o intercâmbio com Goiânia, mas eu nem conseguia, sabia? O Zé Curubu é casado. Os Leões também. A Almini também. A Almini tá lá nos Estados Unidos, né, Pica-Pau? Ela tá lá. Ah, tá lá, viu? Ela casou, a Almini, do Pica-Pau. Os Leões se casam também. O Zé Curubu também. Picolino não é casado não, Picolino é solteiro. Então, gente, é o seguinte. Então, gente, é muito fácil, né? Não aparecer coisas que não acontecem, né, gente? A gente também não tem as coisas mais importantes que a gente pudesse também, né? Porque se eu me revelar no meu país, eu nunca tinha passado, sabia? Porque as pessoas quando passam lá no país, você passa nesse país, no México, não adianta falar que meu país tá assombrado. Pica-pau não tem coragem de passar lá, Pica-pau não tem coragem, porque tá assombrado lá. Porque cada vez que passa uma coisa assim, Pica-pau falou um negócio que eu vou até falar pra vocês. Deus tá me obrigando a falar. O Pica-pau não tem medo de tiro, não tem medo. Ó, vou te dizer uma coisa, lá em Bó, os caminhoneiros, tudo é sequestrado, sabe por quê? Pra aqueles malas, eles não enxergam de noite. Eles não enxergam de noite. O Pica-pau falou que não tem medo de arma pegar nele. Fala assim, se eu dirigisse um caminhão da DAF, aquele caminhão novo agora. Se eu dirigisse ele da DAF e não tem medo de tiro aqui, e não pegar tiro, pode acertar minha cabeça, mas eu vou sobreviver. Pode acertar minha cabeça, eu vou sobreviver. Você não vou conseguir não. Eu não vou conseguir fazer essa obediência. Porque se eu pegar meu tijolo assim, eu passo de uma vez por todos. Quando ele jogar aquele galho lá no chão, eu vou passar por cima. Nem que seja que pegue em mim, mas eu vou passar por cima. Eu vou pegar no max, pá! Acelerando. Vou acelerar quando pegar no max, sabia? Porque eu não aguento, não, gente, eu não tenho medo desse negócio, não. Eu posso acelerar, porque se eu fosse a pé de moto, até fudeu pra minha vida e pra mim. Até meus filhos, pra minha mulher. Minhas coisas que eu tô vendendo aqui. Até pra minha casa que eu comprei. Porque eu não tenho medo. Porque esses caras... Eu falei pro Geno. O Geno ficou indignado aquele dia pra investigação. Os caras não enxergam de noite. Os caras enxergam... Eles não enxergam, gente. Uma escuridão. Porque vai assim, se eu andasse assim... Se eu fosse esses caras, andasse, eu não ia nem enxergar. Nessas estradas, nessas florestas de estrada... Uma escuridão do cacete que eu não tenho mais fim. Fala assim, eu nem enxergo. E o Gênero fala assim, se fosse eu que eu nem enxergava, meu filho, eu só botava só o farol do meu carro pra andar. Porque eu não enxergava. Porque todo escuro essas estradas. Porque se você for viajar de ônibus, você só vê o chão e o farol. Porque é escuro pra caramba. Esses caras não enxergam. Véi, o Pica-Pau fala assim, meio da escuridão, eu não enxergava, nem tiro teve medo de pegar em mim, porque se eu corresse com esse caminhão aqui, eu nem teria medo. Eu nem teria medo de fazer isso. Sabe por quê? Porque as coisas não teriam certo, entendeu? Porque as coisas também não teria ordem desse jeito, né? Porque eu também, se não ter esse potencial, se eu não ter esse potencial de não correr, eu ia acelerar o caminhão. Assim, acelerar o caminhão e passar por cima dos gravetos. Os caras não enxergam. Eles querem sequestrar um caminhoneiro com faca e com espingarda. Eles têm aqueles espingardas, como chama aquele lá? Fuzil lá. Se o Pica-Pau tem coragem, não tem medo de fuzil, não tem medo de fuzil, de faca,
Mas ele corre com o caminhão e tem medo de fuzil. Porque ele sabe que o fuzil pode acertar o caminhão, né? Atingir o caminhão, atingir a cinta dos meus gravetos, eu não passará. Se eu fosse pelo menos um caminhoneiro de madeira, pode até derrubar as madeiras, mas eu saio vivo. Eu saio vivo. Eu já corro lá, desse estado saio vivo. E caminhão corre mais que humano e vocês nem correm. Caminhão corre mais que humano, porque vocês não têm perna. Vocês correm devagar e eu corro mais rápido que vocês. Porque carro tem uma velocidade. E nem tiro tinha medo de pegar em mim. Pode acertar em mim e pode acertar na madeira, porque tudo que era um jogo. Mas eu saio com vida, eu saio com vida, eu saio com vida. É isso que o Jean tava falando pra mim. Pica-pau me falou pra mim muito tempo atrás. Ó, muito tempo atrás que eu tenho medo disso. Muito tempo atrás ele me contou. Não ia nem trabalhar, não ia nem começou a trabalhar ainda. Ele me contou muito tempo atrás que não tem esse povo. Muito tempo ele me contou. Sabia? Gente, tem coisa não, né, gente? Essas coisas não tem jeito. Não tem jeito, né? Pica-pau com essas ideias. Pica-pau tava certo, né, gente? Porque ele vai de bandido. Ainda mais bandido em rural, né? Isso aí também é pedófilo com criança, viu? Dizendo Zabu. Zabu já decretou um dia que você é pedófilo de criança, viu? Pode nem confiar. Zabu falou um dia. Você não tem nem dó da mãe dele. Pode estar na chácara pra procurar criança. Você é pedófilo. Você quer fazer pedofilia. Quer abusar. Então tá. Cuidar com teus filhos, pica-pau. Cuidar com teus filhos. Tu sabe o que é esse negócio. Teus filhos aí, né, na chácara, na tua chácara lá. Cuidado com esses bandidos. Cuidado, teus filhos. Ó, pedófilo. Falei pro pica-pau, ó, pedófilo. Tem que ter cuidado com o pedófilo. Falei pro Mate também, que no Mate tem filho também, o Mate. Cuidado com o pedófilo, viu? Tem pedófilo pra todo lado, viu? Cuidado com teus filhos, gente. Cuidado, gente, com o filho de vocês. Qualquer um que tiver filho aqui, tome muito cuidado. Geno, Moreno, Justino, cuidado com o filho de vocês. Tem muito pedófilo aí, viu? Tem muito pedófilo ruim. Gente, vou ligar pro Shrek agora. Vou ligar pro Shrek agora. Gente, é fácil, né? Ter pessoas que nem perdem nesse mundo. Essas pessoas não têm coração, sabia? Então, é assim, quando fala de bola, ela tem fantasma também. Lá tem paranormal, sabia? Lá tem paranormal. Além de ter essas coisas assim, lá assombra mais do que aqui, sabia? Assombra. Porque tá falando aí na internet. Tem fantasma pra todo lado. Tem fantasma pra todo lado aí. Não tem inimigo, né? Os fantasmas é pra todos sempre, né? Gênio pode ser lugar lá. O Gênio viu aqui essa posição aqui, né? É, tem que ter cuidado. É. Tem pedal pra todo lado, viu, gente? Tem que cuidar com tua filha, viu? Cuidado. Aciona a polícia, viu? Que eles estão tudo do lado aí. Então, isso é fácil, né? Fala, meu amigo. Fala, Shrek, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Gente, o Shrek tá aqui no telefonia. Shrek, seguinte. Você falou um negócio sério aqui pra mim, velho. Que ele tá casa, ele tá assombrado, né? Gente, o Shrek, esse aqui é o Shrek, tá, pessoal? É a avó dele, tá? Ele tá lá em México, tá, pessoal? Tá na casa dele uma dessa, viu? Já é folga dele. Hoje é folga. É. Então, o Shrek falou assim pra mim. Shrek, eu tenho medo de passar no meu país, sabe por quê? Você pode vir pra cá não, se você tem medo, você fica aí. É que você tem medo, entendeu? É desse jeito, é desse jeito. Então, o Shrek vai falar pra vocês o que tá acontecendo, viu, gente? Shrek, né? Então, gente, vamos botar aí, né, gente? Eu já utilizei aqui direitinho, né? Já modifiquei aqui a caixa de som direitinho, né? Essa caixa de som é do Pica-Pau Rogério, né? É da filha dele, né? Então, Shrek, pode falar aí. Pessoal, é o seguinte. Bem-vindos vocês aí. Bem-vindos. Ô Rico, meu filho, bem-vindos. Bem-vindo. Gente, aqui é um desespero danado. Porque eu até tô com medo também. Eu também tô com medo de fantasma. De fantasma também, de paranormal. O Burrico falou um dia pra mim que tá com medo de passar aqui. E aí, ele tá com medo, pessoal. Daí vocês estão assistindo aí. Vocês, a família do Burrico. O Raimundo Francisco, né? Sim, tá aqui na frente. É. Então, gente, aqui tá perigoso. Principalmente você passar aqui primeira vez. Você passar aqui primeira vez, você já vai encontrar aqui uma coisa que nunca encontrou.
um bicho de uma perna só, passando aqui toda noite aqui na minha casa. Pensou? Eu filmei e mandei pro meu filho na hora. Eu mandei pro burrico. Essa pessoa, esse tipo de gente que caminha assim, é tipo assim, um humanoide de uma perna só, caminhando aqui. É um tipo de uma espécie de malignidade. Caminha aqui todo dia. Eu só me lembro que ele tem uma cabeça fina, e ele é tudo magrelo, e tem uma perna só, e tem umas garras na frente da boca. Desse jeito. É um bicho feio do caramba. É um bicho muito feio. É verdade. É um bicho muito feio, não pode nem confiar. Porque, não sei, né? Eu filmei as câmeras de segurança aqui. Quando eu olhei, eu botei pra gravar, mandei pro burrico. Aí eu mandei você mandar pro Pica-Pau Rogério. Falar aqui que isso, que passa todo dia aqui na minha casa. Todo dia passa coisa aqui na minha casa. Não tô aguentando esse negócio, entendeu? Esse negócio aqui na minha casa, viu? Esse negócio aqui na minha casa, não tô aguentando. Então, e essas coisas que aparecem aqui, eu boto até umas câmeras de segurança aqui pra poder ver se alguma coisa aparece aqui dentro de casa. Eu acho que eu vou ter que lugar de apartamento, eu vou ter que ir lá pro sul. Sabe por quê? Aqui tá perigoso demais. O gato de bota estava reclamando que tá aparecendo uma mulher meio estranha, todo dia batendo na casa da porta dele. Fala assim, eu acho que todas as 4h30 da manhã ela desaparece, porque às 3 horas eu vi ela batendo aqui na porta, não sei, gente estranha, e eu tô com medo de atender, que não sei se é uma pessoa ruim, se é uma pessoa assim mal estrudada. É todo dia isso, né? Ele bate na porta lá da casa dela, essa tal de essa mulher estranha. Mulher estranha, essa aqui ela tem a pele muito pálida. Ela tem a pele pálida, né? Eu vi aqui na câmera de segurança, ele mandou um áudio aqui, me ligou aqui umas 5 horas da manhã, que tava assustado. No dia que ele encontrou aquela mulher dançando lá aqui no Centro-Sul, lá. Eu achei a mulher, a dançarina da Silvia. Aquela mulher, aquela lenda daquela mulher que dança. É. E agora tá batendo um tipo de gente, tá batendo com a porta da casa dele, tá falando milhão de vezes, gritando 6 vezes e não responde. Eu acho que é um fantasma, gato de botas, tem que ignorar. Eu acho que é um fantasma. Verdade. Então a gente tem que ignorar esse tipo de gente, porque não sei se vai fazer mal, não sei se vai ter alguma coisa na mão pegar nele, entendeu? É. A gente tem que ignorar isso, porque isso é perigoso, entendeu? A gente tem que ignorar isso, porque nem a gente lembra, nem a gente sabe que bicho é esse, entendeu? A gente vai ter que se mudar para uma mansão que não é assombrado. Lá é de Deus e tem uma igreja católica, uma igreja evangélica. Eu acho que eu vou ter que me mudar lá, porque eu tô com medo de morar nessa casa, eu tô com medo. Eu vou ter que arrumar meus matos todinho. Eu vou ver se janeiro agora eu me mudo lá. Dá certo, você muda mesmo. Esse negócio aí, esse negócio assombrado. Meu Deus, e lá são 9 horas de viagem até lá, umas 9 horas de viagem, entendeu? Eu vou ter que pegar as coisas aqui, abandonar alguns negócios aqui que eu não preciso, senão vai encher muito. E o síndico de lá pode não gostar. Vou falar assim, aqui tá muito assombrado, mexe a coisa aqui, é uma mexição de porta, é abateção de porta, não tem marfim, uma abertura de porta que não tem marfim. E eu não tô aguentando, entendeu? Todo dia é isso. Todo dia parece esse negócio ruim, entendeu? Esse negócio ruim aqui assombrando hora dessa, entendeu? E eu fico assustado com isso, entendeu? Eu não tenho pavorização de receber esse tipo de negócio aqui na minha casa, entendeu? É tudo ruim, entendeu? As pessoas também, animal estranho, aparecem aqui dentro de casa, né? Começou uma noite também, são uma noite de uma pena só com a garra na boca, desse jeito. Ixi. Desse jeito. Falei assim, é uma coisa maligna que tem surgido lá nos filmes de terror, porque eu sei o que tá acontecendo, né? Lá em Nova York, são muitos casos vistos por paranormais também, por coisas subnaturais, né? E o Borrego, falei pro Borrego se ele quer visitar aqui, falou que tá com medo. Falei assim, Borrego, eu vou me mudar, eu vou te dar o endereço certinho pra você vir aqui de avião, que lá acho que vai ter um aeroporto perto lá.
e vai lá pra você me visitar. Não vai ter fantasma, fica tranquilo, não irá ter fantasma. Eu acho que vai ficar bem melhor do Burrico me visitar, porque se eu sair daqui e ir pra lá, vai ficar melhor pra mim. Porque aqui é assombrado, aqui eu não tô conseguindo viver. Começou aqui desde 2022, em outubro. Tá começando aqui, começou na minha cidade, esse negócio de paranormal e sobrenatural aqui. Tá começando as coisas aqui que eu tô desconfiado. Até de saber, entendeu? Eu tô até desconfiado de saber, porque toda vez que acontece isso, eu não fico lembrado, entendeu? E é a primeira vez, né? São muitas vezes que acontece isso, entendeu? São muitas vezes, uma coisa que chama atenção. Às vezes fica chamando muita atenção das pessoas também. Parece um jornal também, eu tô vendo um jornal, parece sei lá o que, uma mulher da cara pálida com, sei lá, com um olho tudo vermelho. Parece assim, isso foi lá onde? Isso foi lá em Palestina de México. É bem longe daqui, apareceu ela lá na casa de um vizinho, sei lá o que, ela tava chamando o nome do homem toda hora com uns ruídos estranhos. Assim, nossa, isso é coisa ruim, isso é coisa ruim. E aqui não aparece nada, mas lá próximo à minha casa apareceu uma mulher batendo na porta da casa do caldo de botas, chamando o nome dela 3 vezes, quem é, não responde, e não responde. Desse jeito. Caldo de botas é uma pessoa ruim, é fantasma. Tô te falando que é fantasma, não quer acreditar em mim. É fantasma isso aí, viu? Isso é fantasma, viu? Não tenho nem penetração contra isso, entendeu? A gente tem que ficar atento, ver quem tá abrindo porta pra alguém. Tem que deixar as portas trancadas. Eu falei pro gato de bota, deixa a porta trancada, entendeu? A Fiona também ela tá aqui comigo, né? Também, né? Eu deixei as câmeras instaladas aqui pra ver se acontece alguma coisa. Eu boto pra gravar aqui pelo menos uns 5 horas de gravação pra ver se aparece alguma coisa. Se aparecer, eles vão apitar e eu vou acordar pra ver. Eu botei pra apitar bem alto, porque se eu dormir um sono profundo e não ver, aí eu vou perder a noção, entendeu? Vai que acontece alguma coisa, né? E o Vitor fala de fantasma que puxa a gente de repente, entendeu? A gente não tinha visto essas coisas, entendeu, burrico? A gente não tinha visto essas coisas, porque cada vez que passa, as pessoas não repõem, entendeu? Aí cada vez que eu vou assim abrir a porta assim, parece uma coisa sobrenatural. Né, sobrenatural, assim, parece um vento, assim, meio desagradável. Um vento desagradável que não agrada ninguém, dá um frio na barriga, dá vontade de vomitar essas coisas assim, essas coisas ruins que aparecem, entendeu? Então a gente tem que ficar atento que aparece, quem tá aparecendo, qual que é a pessoa que você tá atendendo, viu, burrico? Tem que ficar atento com essas coisas, entendeu? Não sei se é paranormal, se é alguma coisa assim, mas a gente tem que ficar atento, burrico. É. A gente tem que ficar atento. Esses negócios. Tem alguma palavra, burrico, que eu falei sobre essa mulher que bateu a porta do gato de botas? Gente, seguinte. O Shrek tá falando a verdade, né? Que essa mulher que tá batendo com uma... Assim, ele chamou o nome dela 3 vezes. Quem é? Quem é? Não responde. Não responde. Sabia? Bateu a porta dessa mulher 3 vezes, não responde. Na porta do gato de botas. Fala assim... Gente, acho que é uma coisa que não tá acontecendo aqui nesse país. Se eu fosse lá, eu ia dar de cara. Porque se eu não pensasse coisa dessa, se eu não pensasse essa mulher, tudo pálida, com a cara pálida, com batom, tudo preto, com a boca, com o berço preto, assim, aquele lá é fantasma. Ela tem berço preto? Ela teve berço preto, que é o vermelho escuro. Ela é uma mulher fantasma, paranormal. Tá vendo? Se eu fosse lá, porque e se eu fosse a pé pra encontrar a cara do Shrek de noite, que você chega de noite lá em México, o avião pousa lá, é às 9h30. Eu acho que não vou dar conta não. Se eu pedisse um Uber aqui nesse aeroporto aqui, nesse aeroporto de México, nesse que o Shrek tá, é tão assombrado que não vou te falar. Os aviões criam até dente. Porque lá onde ele vai morar, não é assim. Não é assim, os aviões criam até dente. Eu tenho medo. Gente, eu morro de medo. Porque tem 2 aeroportos pro sul, pro norte, daqui que ele tá morando. Gente,
Eu não confio nesses aviões, porque cada vez que passa, eles criam dente. Eles criam dente, tipo assim, ó. Desde vem, eu tenho medo. Porque se eu fizer uma coisa dessa, eu ia dar de cara com uma coisa dessa. Ainda mais que esse Shrek falando assim, ó, o gato de bota tá assustado. Ele não tá dormindo toda noite. Ele falou pra mim ontem no WhatsApp que ele não tá dormindo, porque toda vez apareceu. Gente, não adianta chamar padre. Padre parece, não aparece nada. O padre não promete, não cumpre suas promessas, porque ele aparece uma vez pra orar, enterrar essa praga maligna e não aparece, porque, gente, não tem coisa dessa. Gente, não é uma coisa que é pedir só, não se repita. Não se repita, porque as coisas não se repitam, entendeu? As coisas não se repitam bem, porque a gente só muda aparelho da gente, porque, gente, tá perigoso esse negócio. Se eu não viajasse pra esse lugar, eu não ia nem encontrar, porque eu não faço coisa dessa. O Shrek fala a verdade. Gente, não tem como assim. Vier no país, um país que dá medo, país medonho de México. Nova York, gente, se o Shrek morasse em Nova York, velho, eu ia ter medo de lascar o cão, porque se fosse México, o medo deve ser pequeno. Mas Nova York, a gente tem cada pessoa ruim que transforma num humano com um dentão assim. Desse jeito, velho, eu ia ter medo. Até medo eu teria, velho, eu desmaiava. Porque Nova York é perigo. Eu tenho até medo que a gente mexe, porque as coisas assim não parecem, né? Porque se a gente não ficar assim o que a gente falou, é assim, entendeu? Porque a gente não acompanha o nosso medo, entendeu? A gente só acompanha quando a gente vê. Quando a gente vê, a gente já sabe como que é. Sabe como que é o bicho. O bicho é muito impotente, entendeu? O bicho é impotente porque não sabe se ele vai atacar, não sabe se ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Mas ele é potente. O bicho é muito impotente. Porque a gente não sabe que as coisas vão acontecer, né? A gente tá com Deus, né? A gente tá sempre com Deus, porque nos livrar isso, né? A gente tem Deus no coração, a gente ora todos os dias, entendeu? A gente pede oração, todo dia a gente pede oração, porque não acontecem coisas ruins, entendeu? Shrek, vai rezar o Salmo 91. Tá. Reza o Salmo 91, porque se faz tudo que ruim. Deus quiser, no dia 26 de dezembro, ele vai conseguir a mudança dele, porque não aguenta, gente. Eu quero ir lá no Shrek, não tô conseguindo. Gente, a pessoa que não consegue mesmo, com esses fantasmas perto do nosso corpo, entendeu? A gente não consegue fazer uma coisa dessa, entendeu? Porque mas já que a gente tem umas coisas assim que não lembra as pessoas também sempre pensam, tipo assim, gente, que negócio é esse? Esse não vale, porque eu não tenho de conta que mulher é essa que apareceu na casa do gato de botas. O gato de botas não tá dormindo. Todo dia, às 3h20, aparece essa rua dessa mulher. Essa mulher pálida com batom preto. Gente, isso é palhaça. O Shrek, na verdade, essa mulher é uma palhaça. Você mandou a foto dela que ela é uma palhaça. É. Gente, essa mulher é uma palhaça, porque é tipo uma palhaça. Ela tem um batom assim, tudo preto, e a pele pálida com um olho vermelho. Gente, que negócio é esse? Shrek grita 3 vezes. Quando não é 3 vezes, é 6 vezes. Não responde, porque a gente não chamar esses bichos, não aparece, entendeu? A gente não tem a emoção de que vai aparecer. Ele vai aparecer na nossa frente, entendeu? A gente não compensa, porque tem cada pessoa que acontece, porque a gente não vê as pessoas, entendeu? Porque eu tenho medo de saber que isso não acontece. Isso não acontece, porque se a gente não acontecer e não ver esse caso, toda hora finalizar, a gente vai ter um caso finalizado. Isso não é o caso limitado, entendeu? Porque a gente também não seria as pessoas de alta infração, de nem comandar as pessoas que têm crimes, que têm assédio também, as pessoas com problemas mentais que viram fantasma. Mas Nova York apareceu um negro com cabelo tudo assim enrolado. Ele virou serial killer, porque aqueles dentão de fora, fazendo assim, ó. Tá! Desse jeito, gente, eu tenho mais medo que de México, porque não parece.
Shrek tá certo. Shrek não é com essas coisas. Então, o Shrek, e falar nisso, ele tem umas câmeras de segurança, não é muitas não, ele tem bastante câmera de segurança que ele comprou. Ano passado ele comprou muita câmera pra instalar, pra ficar gravando aí. Quando apitar, ele apita alto. Ele apita alto igual uma buzina de um carro, sabe por quê? Pra ver se eu fico atento. Pra ver se eu fico atento se aparece fantasma, se não aparece alguma coisa ruim. Toda hora aparece humanoide. Se é humanoide, se é uma coisa simples, né? Se é um fantasma ou se é uma boneca assustadora. Porque boneca, a gente não quer nem falar. Boneca já é um espírito ruim. A boneca já é um espírito muito antigo que já tem aqui nesse país. Porque a gente não cansou, né? Porque se você tem uma boneca de brinquedo e ela criar uma vida e ter vida e começar a falar, não é assim. Essa coisa é de Deus, não. E não é de Deus, porque a gente não recebe, tem fé em Deus, né? Porque a gente não tem essas coisas mais importantes, né? Porque, gente, cada coisa que acontece não é coisa mais simples, né? Porque meu país não foi desse jeito. Não foi o único país a surgir esses monstros, entendeu? Porque a gente não se livra, entendeu? Cada vez que aparece qualquer coisa aparece, né? Mas aparece todas as coisas que aparecem. Porque a gente não tem estudo, entendeu? A gente já costuma, né, fazer as coisas certas, mas não faz, né? A gente não faz as coisas certas porque faz, né? Raimundo tá aí, né? Tô aqui viajando com os minutos. Tá, então, gente, a gente não tem as coisas que aparecer. O Shrek teve razão. O Shrek, eu não tinha nem coragem pra sair, porque já que ele vai se mudar pro sul, ia ficar melhor pra mim, entendeu? Porque quando a gente não receber que o Shrek, o gato de botas, se encontra com o fantasma, primeira vez se encontra com o fantasma e essas bichas aparecem. Mulher, quando é mulher é boneca, quando é boneca é humanoide. Quando é humanoide é um homem braçudo. Quando é um homem braçudo é uma chorona. Quando é chorona é uma slendrina. Quando é slendrina é uma invocação do mal. Gente, é toda coisa que aparece, né? Porque a gente não tem as coisas que aparecem. E uma slendrina apareceu no balcão lá na estrada de México. Lá no centro nordeste. Apareceu, sabe quem? Apareceu uma slendrina. Apareceu uma slendrina correndo atrás de um ciclista. O ciclista morreu de medo. Tá assim. Nos hospitais, é um terror nos hospitais. Aparece gente com a mão aqui, lá no pneu da van. Lá no pneu da van. Porque aquela pessoa morta tá criando vida. Pegou a mão, enfiou lá no negócio lá no pneu da van que não tava andando. Isso aconteceu, sabe aonde? Aconteceu aqui no Brasil. Eu acho que aconteceu em São Paulo que aconteceu isso. E quando uma pessoa morta teve coragem, como uma pessoa morta viveu com a mão dentro do negócio da van para espantar as pessoas. Eu vi isso no Instagram, porque a pessoa devia estar morta e não ter vida. Véi, eu tenho medo de hospital. Hospital de México, no Nordeste, véi, é mais perigoso e mais assustador do que do Sul. Porque eu não confio. Entendeu? Isso não acontece. Eu mandei pro Shrek, ele ficou regravado. Ele ficou regravado com essa cena. Porque hospital é perigoso. Quando é hospital é uma pessoa morta e pessoa de necrotério. Quando é necrotério é hospital de cirurgia. Porque eu tenho medo que a pessoa cria vida, a pessoa levanta. Quando a pessoa tivesse um espírito, quando morre, aparece um espírito. Sabia? Você chama o nome da pessoa toda hora. Tipo assim, se o Gênio morrer, e se eu falar o nome dele muitas vezes, ele aparece um espírito dele pra mim. Desse jeito. A pessoa morta, ela chama espírito. Entendeu? Se você chamar o nome dela 3 vezes na escuridão. Tipo assim, se for num lugar terrestre, numa floresta, num campo. E você chama o nome dessa pessoa 3 vezes, ela aparece pra tu lá, armado. Desse jeito. Gente, não é coisa não. Isso é coisa que não se faz, né, gente? A coisa que acontece, a pessoa não se negar do que a gente faz, entendeu? E é tudo a verdade, a gente tá se negando. É tudo a verdade, entendeu? Ninguém tá se negando, entendeu? Pica-pau, vem cá. Então, gente, Pica-pau vai coisar o vídeo pro Juan, né? Então, tem que ter cuidado com essas coisas, né? Isso que acontece, né? Tem que cuidar que não é fantasma, né? Não é coisa ruim,
né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Então, gente, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Que acontece. Aqui, ó, se desapurou. Tá bom. A gente tem que ter cuidado que acontece, né? Porque a gente não grava, né? Porque pode ficar aqui, ó, um ponto. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? De fantasma, essas coisas de humanoide, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente acontece, a gente vê, gente, a gente não percebe, né? Quando a gente vê uma coisa que não é gravada a nós, a gente não sabe quem que é. Shrek, desliga! Tá. Então, gente, a gente não sabe que é as coisas mais constantes, porque a pessoa não é gravada. Eu vou mandar essa reunião pro Shrek, nesse dia inteiro. Vou mandar. Entendeu? Então, a gente, tendo fé nele, a gente tendo fé no Senhor Jesus, a gente vai para frente. Se a gente ter fé, coisas boas acontecem. Se a gente orar todo dia o Salmo 91, essas coisas malignas vão sumir. Vão sumir. Tô bem longe daqui. Entendeu? Vão sumir, porque aqui não é de coisa maligna. Aqui não é de coisa maligna. Porque aqui é só coisa de Deus, entendeu? Se orar e ter Deus na frente desses hospitais, eu não vou te falar que o hospital é o bicho mais assustador. Porque se ter Jesus para proteger os médicos, que as pessoas menos com pecado, aparece o ritual, sabia? Então, gente, é fácil, né? Porque a gente não consegue fazer as coisas acontecer, as coisas viram precipício, não acontece, entendeu? Se a gente pegar toda hora um Salmo 91, pelo menos orar, a gente tem noção, entendeu? A gente não tem noção. Porque a vida acontece, a vida é assim, né, Raimundo? A vida é assim A mesmo. vida é assim mesmo. É só orando, né, pessoal? Só orando, tendo fé, né? Tudo vai desaparecer. Quando a gente ora, ter fé em Deus, tudo desaparece. Porque a gente não tem noção, entendeu? Se a gente tem a fé no Senhor, tudo desaparece, tudo vai para água abaixo, né? O anzinho acabou com o dente dele, tirou o siso, tá livre, tá com o dente bonito, né? Então, a gente já coisou, resolveu tudo direitinho. Nada de fantasma, sumiu o fantasma aqui. Porque cada vez que a gente parece, né? Parece hospitais amaldiçoados, hospitais que não tem jeito, né? Então assim, hospital é assustador. Se a mão daquela pessoa, a pessoa vai te encarar com um sorriso. E o médico, medo, tá com medo, né? Porque as pessoas não se andassem, porque a gente não confia, né? Se a pessoa tinha pecado, essas coisas, porque cada vez que aparece, né? Porque eu fiquei indignado com aquela mulher que bateu na porta do gato de boxe, que é uma mulher fantasma, pálida. Eu fiquei indignado se eu ir pra lá e eu ia de cara. Eu fiquei de cara com aquele que parece de noite, 10 horas da noite, caçando a cara do Shrek. 10 horas da noite, caçando a cara do Shrek. E aparece, de repente, aparece essa malignidade perto de mim. Eu não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem, não, porque escuro, gente, não vai. 10h30 ela começa. O gato de bosta falou assim, 10h30 ela começa a bater na cara dos vizinhos. Ela começa a tentar, viu? 10h30 ela começa a tentar, assombrando lá, né? Então, gente, é fácil, né? Porque a gente não tem exorcismo, né? A gente não tem radiação, né? Porque a gente já conseguiu tudo que quer não tem instante, né? Estivesse caminhando no escuro pra cascada do Shrek, eu te cago essa peste. Não, gente. Eu não sou obrigado não ir para esse país, não. Sou obrigado. Meu país é desse jeito, só tem sobração. Esse país só tem sobração, tá? Então, gente, tem que ficar atento, viu, gente? Ficar atento, que vocês estão andando aí, tem que ficar atento, cuidado com a pessoa que vocês estão convivendo, qual país que vocês estão viajando. Vocês carrinhos do Neymar de Resende aí, do José, cuidado, viu? Vocês viajam desses países aí, Marquinhos, Mate. Toma cuidado, vê se não tem coisa ruim, vê se não tem fantasma, viu? Toma muito cuidado, viu? Isso é perigoso, viu? Marquinhos, toma cuidado, viu? Vou ter cuidado, vou falar pro Mate ficar perto de mim, viu? Quando for para Nova York, isso não vai ser perto de mim. É pra ficar perto de mim, viu? Tá, viu? Mas não sabe que país é esse, viu? Isso aí é verdade. Viu, gente? Ficar perto do Marquinhos, viu, Mate? Porque tá perigoso, viu, gente? Porque esses países não tem jeito não, né, gente? Porque cada vez que passa, não é fácil, né, gente? A gente não tem noção, tá? Gente! Acabado o vídeo por aqui.
Tchau pra vocês. Bosta pra vocês, tá? Deixa o like se eu gostei. Avaliar mais, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho. Raimundo, faz daí enquanto vai acabar o vídeo, tá? Pessoal, 50 minutos já. Tchau pra vocês, viu? Quem gostou do vídeo, pessoal do YouTube, deixa o like se eu gostei, avaliar mais, tá? Se inscreva no canal. Tchau pra vocês. Falou. Até mais.